Crespo toma primeira atitude como técnico do São Paulo e barra saída de jogador, Gabriel. Vamos falar sobre isso, tem informação pra gente comentar também sobre o mercado da bola agitado no São Paulo. Vamos falar sobre isso e várias outras notícias do Tricolor. Belezinha, meu parceiro? Vamos embora para mais um vídeo. Os jogadores do São Paulo, né? O elenco do São Paulo segue aí de férias até o dia 26, exceto alguns crias de Cotia, né, que estão no time de cima, mas que abriram mão das férias aí para poder jogar pelo time sub-20 do São Paulo, né? Aqueles que ainda têm idade para jogar no sub-20, alguns deles aí desceram para jogar o sub-20, enquanto, né, os outros jogadores estão de férias, tá? Os jogadores do São Paulo, né, foi o Matheus Alves, foi aí também o Henrique Carmo, o Rian Francisco foram aí integrar o time sub-20 e já estão jogando, tá? E já estão fazendo a diferença. Olha aí. Fora de casa, o São Paulo sub-20 venceu o Atlético Paranaense por 3-2 nessa quarta-feira, tá? Lá em Curitiba pelo Campeonato Brasileiro sub-20, tá? Então o São Paulo venceu, o São Paulo tá muito mal aí no Campeonato Brasileiro sub-20, entendeu? E esses jogadores foram aí, né, cara, jogar aí agora o sub-20 pelo São Paulo pra ajudar a dar uma forcinha lá, porque o negócio tá feio, tá? O negócio tá feio aí. E pra você ver, olha só, ontem, né, foi 3-2 jogo pro São Paulo, Mike fez um gol e deu uma assistência, o Matheus Alves fez um dos gols, tá? E o Henrique Carmo deu duas assistências no jogo, tá? Então o Henrique Carmo e o Matheus Alves, que já estão no time de cima, né, estão jogando no sub-20 e já chegaram fazendo a diferença aí no time sub-20 do São Paulo, tá? O Rian acabou que não participou de nenhum gol, né, mas o Henrique e o Matheus Alves fizeram a diferença aí, além do Mike, né? O Mike já ele continuou, né, jogando no sub-20 mesmo depois da copinha, né? Vamos ver se com o Crespo ele vai ganhar uma oportunidade, porque o Zubeldia não deu nenhuma chance pro garoto, né? Acho que foi o único que não jogou, né? O Ricardo jogou no time de cima, o Matheus Alves, Lucas Ferreira, o Rian, e deu até o Luca também, né? Que é mais novo, com o Mike também já esteve no time de cima. Vamos ver se com o Crespo o Mike vai ganhar aí uma oportunidade. Belezinha, rapaziada? Então tá aí nossos crias voltando pra base para poder ajudar o time sub-20, belezinha? E ontem à noite o São Paulo enfim anunciou a contratação do Crespo, né, cara? A gente já esperando que o anúncio seria na segunda-feira, no mesmo dia que o São Paulo anunciou a saída do Zubeldia, acabou que não foi, né? Depois tinha algumas informações que ainda faltavam algumas coisas burocráticas no contrato para acertar, para depois poder anunciar. E ontem, enfim, foi anunciado aí a contratação do Crespo. Tá aí, ó. Hernan Crespo é anunciado oficialmente como novo técnico do São Paulo, né? São Paulo fez lá o anúncio, né? Tem lá o vídeo dele falando, né, que tá feliz de voltar de volta, que não sei o que lá, que não sei o que lá. Então agora é mais do que oficial, Hernan Crespo aí de volta ao tricolor, tá? Bom, rapaziada, o negócio é o seguinte, ó. O Crespo foi embora do São Paulo em 2021 com uma comissão técnica, e essa comissão técnica que volta para o São Paulo tem algumas mudanças, tá? Tem alguns velhos conhecidos, mas também tem caras novas aí, porque o Crespo mudou a sua comissão técnica, tá? Além do Crespo, tá? São 5 pessoas na comissão dele, né? Crespo e mais 5 aí. Além do Crespo, o auxiliar Juan Branda e o preparador de goleiros Gustavo Nepote retornam. Esses já estavam aí na comissão técnica dele em 2021, tá? Juan Branda e Gustavo Nepote. O Juan Branda, inclusive, que era auxiliar dele, que se não me engano foi ele, o Juan Branda, que ficou na beira do gramado de alguns jogos em São Paulo, quando o Crespo pegou Covid, né? Porque na pandemia o Crespo, né, pegou Covid e ficou aí desfalcando de São Paulo por alguns jogos, né? E se não me engano era o Juan Branda, que era auxiliar, que comandava ali o time à beira do gramado, tá? Então o Juan Branda e o Nepote, eles estão na comissão técnica do Crespo até hoje. E tem as caras novas, tá? O auxiliar Vitor Lopes e os preparadores físicos Federico Martinetti e o Leandro Paes são as novidades na comissão técnica em relação à primeira passagem. Toda sorte do mundo aí para todo mundo, que faça um ótimo trabalho aí pelo São Paulo, tá? O Crespo, que foi técnico do São Paulo aí em 2021, né? A gente tá agora em 2025, e evidentemente que 4 anos depois, é óbvio que o elenco seria quase todo aí diferente, né? Mas tem alguns jogadores aqui, tá, que estavam no São Paulo ainda quando o Crespo era técnico, né? Então ele vai chegar e encontrar esses jogadores que ele já trabalhou na primeira passagem. Igor Vinícius, Arboleda, Luan, Lisiero, Luciano são os únicos remanescentes da primeira passagem do Crespo no São Paulo.
além do Caleri. Porém, o Caleri realizou apenas 6 jogos com o treinador no comando técnico. Ele também trabalhou com o Caleri, mas foi bem pouco ali, né? Bem perto ali do Crespo sair, foi quando o Caleri acabou chegando, né? Tanto que o Crespo São Paulo eliminado pelo Fortaleza na Copa do Brasil, Palmeiras na Libertadores, né? Depois do Crespo cai, né? O Caleri chega depois das eliminações. Então, o período ali que o Caleri chegou e o Crespo saiu foi quase igual, né? O tempo ali que um chegou e o outro saiu, né? Deu tempo de ele fazer apenas 6 jogos pelo São Paulo, e esses 6 jogos, cara, foi quando o Caleri, quando ele chega, ele tava sem jogar, né? Porque ele tava livre no mercado há alguns meses, então ele tava jogando 10 minutos em um jogo, entrava 15 minutos em outro, né? Mais 15 minutos em outro, porque ele tava ainda, né, cara, ficando 100% fisicamente, começando a pegar ritmo de jogo, né? Então o Caleri ali em um nível 100% nem chegou a ser utilizado pelo Crespo, né? Porque não deu tempo, tá? Aí você vai olhar aqui, né? Igor Vinícius tá perto de ir pro Santos. Luan nem joga, tava treinando separado, foi reintegrado pelo Zubeldia, mas negou a oportunidade. O Lisier tá treinando separado e tem contrato até o dia 30, né? Tem pouco mais de 10 dias aí de contrato com São Paulo, ele não vai renovar. Então, jogadores ativos mesmo que estão jogando, hoje são o Arboleda e o Luciano, né? Não vou pôr o Caleri porque o Caleri tá machucado e só volta no ano que vem, né? Então, tem algumas carinhas aí que o Crespo vai conhecer já, né, de velhos tempos, mas são poucos aí. A pergunta que fica é, o Luan vai ganhar chance com o Crespo agora ou não vai? Essa aí que é a grande questão, tá? E depois o Crespo foi embora do São Paulo, cara, ficou muito marcado aí. Ele foi com um dia que queria voltar pro São Paulo, né, cara, com o Morumbi lotado, porque ele tava no São Paulo durante a pandemia, e ele realizou apenas um jogo, tá, aí no Morumbi, que tinha torcida, mas torcida bem pequenininha, porque era a volta ali do público, né, porque tinha uma redução aí, né, cara, na capacidade, né, de público do estádio, porque não podia encher ainda o estádio. Hernan Crespo realizou apenas um jogo no Morumbi com público e foi com capacidade extremamente reduzida. Na ocasião, o São Paulo empatou com o Santos por 1-1, tá? Quando tinha aí 5.529 pessoas no estádio, tá? Foi o primeiro jogo com torcida após pandemia, tá? Então teve ali tava ali chegando não vou falar que tava na reta final da pandemia, né? Mas tava na reta final ali dos jogos sem público. Tava começando ali até alguns jogos já com público, mas evidentemente que bem pouco. Tanto que nesse jogo tinha 5.000 pessoas, né? Capacidade bem reduzida aí. Foi o único jogo que ele treinou o São Paulo, ele comandou o São Paulo com público. 5.000 pessoas, quase ninguém ali. Imagino que pode ter 60.000, né? Que é o que ele vai conhecer aí em breve que eu falo, porque o primeiro jogo do Crespo pelo São Paulo com público vai ser contra o Corinthians, tá? Vai voltar os jogos depois da Copa do Mundo de Clubes, a gente enfrenta o Flamengo no Maracanã, depois o Bragantino fora, aí a gente faz nosso primeiro jogo em casa, aí com o Crespo, contra o Corinthians, então certamente vai estar lotado aí esse jogo, né, cara, contra o Corinthians aí, vai ser o primeiro jogo do Zubeldia com o estádio cheio, porque o jogo vai estar estádio cheio, lotado, aí não tem dúvida alguma disso, e o primeiro jogo dele, irmão, já vai ser o primeiro jogo do Crespo, vai ser algo que ele nunca viu no São Paulo, que é o estádio cheio, coisa que não aconteceu na primeira passagem. É aí, né? Ele falou que queria voltar, queria ver o estádio cheio, mas infelizmente a época aí, né, da pandemia não permitiu isso, tá bom? Aí o Eduardo Afonso trouxe aqui algumas informações. Vamos lá. Segundo o Eduardo Afonso, a apresentação do Crespo vai ser na semana que vem, tá? Na semana que vem vai ser a apresentação aí dele, e com uma diferença. Vai ser no Morumbi a apresentação, porque a sala de imprensa do CT está em reforma, tá? Então, a sala de imprensa está em reforma, então a apresentação dele deve ser no estádio do Morumbi, né? Vai ser de pouco diferente aí do que a gente está acostumado. Nem eu sabia, né, que a sala de imprensa estava em reforma, né? Então vai ser a coletiva dele no estádio do Morumbi. Vamos fazer um improviso lá para apresentar ele aí, tá bom? Vamos mudar de assunto agora. O Alexandre Ribeiro trouxe aqui algumas informações aqui em relação ao Crespo, tá? E em relação ao elenco aí do São Paulo. Vamos lá, ó. Em conversas iniciais com o Muricy Ramalho e o pessoal do departamento de futebol, com quem tem um bom relacionamento, o Crespo confessou que teria a ideia de iniciar aí pelo São Paulo com esquema de 3 zagueiros, né? Ele jogava aí com um esquema de 3 zagueiros no São Paulo, né? Não todos os jogos, mas era um esquema que ele utilizava ali bastante, né? Quem lembra do Léo Pelé? O Léo Pelé jogava muito num esquema de 3 zagueiros
Aí. Olha só, ele demonstrou que conhece vários jogadores e gostaria de potencializar dois jogadores em específico, Oscar e Lucas, tá? Oscar e Lucas aí, então ele entende que o esquema de 3 zagueiros deve ser ali, né, como é que eu posso falar? Óbvio que ele pode jogar com vários esquemas, né, se você for pegar aí os 2 últimos trabalhos dele, desde que ele saiu do São Paulo, ele variou bastante, jogando com linha de 4, com 3 zagueiros, então não é uma regra jogar com 3 zagueiros, né? Mas é a ideia inicial, né? Ele viu no elenco assim, é uma ideia inicial que ele tem de jogar com 3 zagueiros e com esse esquema que é potencializar o Lucas e o Oscar, né? O que seria ótimo, né? Se você pode imaginar, potencializar ainda mais os 2 melhores jogadores que a gente tem, né? Seria evidentemente muito, muito bom. Aí, né? O Crespo conseguir extrair o melhor dos nossos 2 melhores jogadores tecnicamente. Seria muito bom se ele conseguir fazer isso aí, tá? E tem uma notícia aqui que o Alexandre Vieira traz em relação ao Igor Vinícius, que tá perto aí de ir pro Santos, como a gente já comentou em vídeos anteriores, tá? O Hernan Crespo quis saber detalhes da saída de Igor Vinícius e gostaria de rever a sua saída e de qualquer outro atleta inicialmente, tá? Então ele quis saber também em relação ao Igor Vinícius, né? Por que ele tá saindo, como é que tá a situação dele. Ele queria rever isso aí, né? Será se o Crespo vai barrar a saída do Igor Vinícius ou não? Não sei, vamos ver. É aí, né? Aí o que acontece? Tem, né, uma informação aqui em relação aos garotos de Cotia, ó. Ele gosta também de saber da geração de ouro de Cotia. O comandante sabe que para conquistar a torcida e o dirigente precisa usar bem as categorias de base. Ele usava bem a base quando ele era técnico de São Paulo na primeira passagem, né? Inclusive a gente foi jogar uma oitavas de Libertadores fora de casa e ele meteu o Marquinhos de titular, que hoje está no Cruzeiro, né? No jogo lá no El Cilindro, na casa do Racing, e ele meteu o gol e a gente se classificou, né? Então ele usava bastante jogadores da base aí, né, cara, quando ele era técnico de São Paulo, e essa geração é talvez até melhor do que a outra, né? Pensando em potencial, assim, né? Porque a gente não sabe o que vai virar os garotos no futuro, mas acho que em questão de potencial, essa geração tem até mais, né? Matheus Alves, Lucas Ferreira, Rian Francisco, então, nem se fala, né? Tem o Mike, tem o Henrique Carmo, né? Então tem muito jogador aí da base do São Paulo que subiu, que são muito, muito promissores aí mesmo. Bom, segundo o Eduardo Afonso, o Hernan Crespo recebeu um convite da Inter de Milão para fazer parte da delegação que está nos Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo de Clubes. Porém, o Crespo abriu mão, tá? Aí, por saber, né, cara, que estava aí, né, conversando com o São Paulo, então ele preferiu não ir, porque ele estava aí conversando com o São Paulo, evidentemente já imagina que fecharia o negócio, ele focaria aí no São Paulo, né? Até porque, porra, ele sabe muito bem como é que é o calendário do futebol brasileiro, então, se o Crespo tem, né, de hoje até dia 26, aí que os jogadores estão de férias, e depois que os jogadores voltarem de dia 26, né, né, vão ter, sei lá, uma semana e meia, 2 semanas de treinos, evidentemente que esse período todo até voltar aos jogos é preciosíssimo pro Crespo, para ele conhecer os jogadores, para treinar, para olhar o elenco, observar ali, então ele preferiu não ir, tá? Aí tava, pô, Gabriel, como assim fazer parte da delegação? Ele ia dar um apoio para o novo técnico da Inter de Milão, com quem jogou junto. Ele ia ser uma espécie de auxiliar do novo técnico da Inter de Milão. Né, o técnico da Inter de Milão foi embora, né? O técnico do Al Hilal agora que está também disputando o Mundial, né? E o novo técnico da Inter, né, cara, aí ia ter o apoio do Crespo na comissão, mas ele preferiu não ir, né, cara, para focar aí no São Paulo. Né? Espero que esses dias aí que o Crespo vai ter aí até o dia 26, por exemplo, né? Hoje é dia 19, então ele tem 7 dias, uma semana, né? Ainda sem treinar com os jogadores, porque eles estão diferentes. Então, esses 7 dias aí, cara, pro Zubeldia avaliar jogador, né? O estilo de cada jogador, né? Que tem, a grande maioria ele não conhece, né? Tem poucos que ainda são remanescentes da primeira passagem dele. Então, espero que ele use essa semana aí, né, cara, muito bem e ainda mais, né? Quando voltar aí os treinos do dia 26, que ele use muito bem esse período aí, porque vai ser um período muito raro, né? É bem raro aí a gente ter um período no meio do ano aí que vai ter tempo para treinar, para os jogadores ter férias, então eu espero que o Crespo aproveite muito bem isso aí, né, cara? É basicamente aí uma pré-temporada que os jogadores vão ter, né? Tanto em férias quanto em preparação, né? Por causa do período aí, né? Que é mais de um mês sem jogar, se você for contar dentro do jogo contra o Vasco, até quando eles forem voltar a jogar. É mais de um mês aí
de mais de um mês que os jogadores vão ficar livres, né, cara? Só com período de férias e também para poder treinar, tá bom? Enfim, vamos mudar de assunto agora, rapaziada. Tem informação aqui do blog do São Paulo em relação ao Matias Arezzo, que o São Paulo tentou contratar antes de conseguir trazer o Juan de Neno, né, que estava no Cruzeiro, né, já fez sua estreia pelo São Paulo e tudo mais. Olha aí, segundo o blog do São Paulo, o Tricolor tentou a contratação de Matias Arezzo do Grêmio por empréstimo, mas o negócio não avançou. O Grêmio só aceita negociar o atleta em uma vinda definitiva ou empréstimo com obrigação de compra. O Arezzo quer minutos para voltar à seleção uruguaia, tá? Então, antes de contratar o Juan de Neno do Cruzeiro, o São Paulo tentou aí, tá? Em primeiro momento, o Matias Arezzo do Grêmio, tá? Eu lembro quando esse Matias Arezzo foi pro Grêmio, que ele era uma baita promessa do futebol uruguaio. Tá? Não sei o que aconteceu com ele vi muita gente falando que ele é bagre, que ele é ruim, que não sei o que. Mas quando eu me lembro do Matias Arezzo no programa é que ele era uma baita promessa, né? Parece que até agora não virou aí no time do Grêmio. Ele quer ganhar mais minutos aí para poder voltar a jogar pela seleção, né? Não sei o que aconteceu com ele, deve jogar muito pouco lá. E o São Paulo tentou ele, mas o Grêmio só aceita negociar, ou melhor, só aceitaria negociar, né, se fosse uma venda definitiva ou um empréstimo com obrigação de compra. Então, se não avançou, provavelmente as condições do negócio que o São Paulo ofereceu não foi nenhuma e nem outra, né? Senão o Grêmio tinha aceitado aí negociar com o São Paulo. Apesar que o São Paulo, esse ano, atrasou uma das parcelas de compra do Ferreirinha, né, que a gente comentou aqui com vocês. Não sei se tem a ver, se não tem a ver, né? Pode ser que tenha alguma coisa a ver aí, né? Mas enfim, já que ele não veio e depois o São Paulo trouxe o Dineno, eu faço a pergunta pra vocês. Se preferia aí o Arezzo em relação ao Dineno ou o Dineno é melhor? Deixa embaixo nos comentários, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.